Meus amigos, essa Champions League, ela não tem jeito. Ela não tem jeito. Se o primeiro dia já tinha sido espetacular, é óbvio que o segundo não ia deixar por menos. É Liverpool virando de maneira grandiosa, é trio M&M decepcionando, ou melhor, M&M, como diria Isabela Pagliari, e entre outras surpresas que nós temos para falar hoje aqui nesse vídeo de análise, como vocês já estão acostumados. Então, sem mais delongas, vamos começar analisando grupo a grupo quais são os resultados dos jogos que fizeram parte dessa primeira rodada, para fechar a primeira rodada. No grupo A, nós temos simplesmente o grupo justamente de City e PSG, mas hoje tivemos City e Leipzig em um magnífico 6-3. É isso mesmo, 6-3 foi o placar que esse jogo nos proporcionou, com direito a hat-trick do Nkunku, jogador do Leipzig, mas o City do Guardiola fez simplesmente 6 gols. Esse jogo é muito interessante porque a gente pensa que foi um bombardeio, e até que foi, mas a principal característica talvez tenha sido justamente a precisão nas finalizações. O City ele acaba com 7 finalizações, 8, e faz 6 gols. O Leipzig ele acerta 3 em gol e faz 3 gols, então mostra talvez ali que os goleiros poderiam ter sido mais eficientes, mas no geral com uma precisão muito grande de ambas as equipes. Uma partida que deve ter sido muito interessante de se assistir, eu acabei não vendo. Essa rotina de ver um jogo no mesmo horário do outro é complicado, né? Então eu acabo optando por um ou outro, mas no geral uma partida interessantíssima e que já era até muito previsível de que fosse ter muitos gols, porque são times que sabem atacar, mas oferecem espaços. O City até menos, me surpreende na verdade o City ter tomado 3 gols, um tanto me surpreende, mas sem dúvida nenhuma atacar eles sabem, e provaram isso. O City começando com tudo, fazendo 6 gols no primeiro jogo. Olho no City, assim como devemos ficar de olho no PSG, mas o PSG não vai ter vida fácil não. Na primeira partida empatou com o Bruges fora de casa, deve ter dado um trabalho, uma dor de cabeça para o pessoal aí das apostas, porque todo mundo estava esperando um show do M&M. Eu particularmente jogo ali o negócio da Champions League, o app da Champions, que você pode, o Predictor, né? Tentar adivinhar os resultados dos jogos. Eu coloquei um 5-0 para o Paris Saint-Germain e me volta um 1-1, com direito a nenhum gol de Messi, nem de Neymar, nem de Mbappé. Gol de Ander Herrera, talvez tenha sido a grande surpresa do jogo, além do resultado óbvio. Uma partida decepcionante no resultado, não decepcionante, decepcionante mesmo, mas você tem o Mbappé que fez o primeiro tempo bacana, que não foi suficiente. O Messi tendo uma bola no travessão, tentando, né, começando a trajetória dele no Paris Saint-Germain, mas passa em branco, então acaba ficando difícil e perde pontos importantes, porque sem dúvida alguma era o adversário mais fácil. City e Leipzig já mostraram o que pode fazer, são adversários que atacam muito bem, que tem uma criação muito forte, e o PSG tem a dificuldade ainda de se imaginar como esse time vai se comportar contra adversários que saibam atacar muito bem. A Ligue 1 não é treinamento para ninguém a nível de Champions League, então tem que ficar muito de olho, porque por mais que tenha contratado para defesa, esses caras ainda não atuaram juntos, todos, né? O Sérgio Ramos ainda no departamento médico. Era obrigatório garantir, para ter uma vida mais fácil, garantir esses 3 pontos contra o Bruges, para todos os 3, né? E o PSG já começa tropeçando, empatando em 1-1, e agora vai ter que se resolver lá na frente com os outros 2 do grupo, né? Eu tô deixando a fotografia dos grupos para vocês verem, né? Já deixei desse grupo A bem provavelmente. Agora grupo B, a gente vem pro o grupo do Atlético e do Liverpool e tal. Nós temos como grande destaque a partida do Liverpool conseguindo uma virada e tanto para cima do time do Milan, mas que o Liverpool na verdade acabou sendo bem mais decisivo, eficaz durante a partida, porque ele tem uma superioridade muito visível, principalmente no primeiro tempo. O Milan acaba o primeiro tempo vencendo por 2-1, mas tinha 2 finalizações em gol, e o Liverpool já tinha perdido o pênalti, já tinha se aproximado do gol, mas acabou não fazendo, né? Não transformando as chances em gol. E no geral isso acaba prejudicando muito o time do Klopp, que voltou para a segunda etapa, fez o trabalho deles. Em Anfield é difícil bater o Liverpool, e eles têm uma característica muito grande de não desistirem dos jogos em Anfield. A torcida apoia demais, e foi mais um desses casos, isso que aconteceu, né? O Liverpool virou para cima do Milan, e mais uma vez o Liverpool dando trabalho ao time de Milão, que já perdeu aquela final histórica do Milagre de Istambul, né? Que o
O Liverpool esteve perdendo por 3-0, empatou e ganhou nos pênaltis. A gente fala agora de Atlético e Porto, 0-0, um jogo que teve muito poucas oportunidades, mas boas defesas. No geral, o Atlético mais uma vez sendo Atlético, né? Como de costume, o Atlético tendo dificuldades para atacar, para criar, sendo uma defesa muito sólida, mas um ataque que acaba batendo de frente, principalmente na Champions, no sistema do Simeone, e aí perde pontos importantes num grupo que ele não deveria perder, porque é o considerado o grupo da morte. Agora ele tem pela frente Liverpool e Milan. Teoricamente, o Porto seria o adversário mais fácil, ali talvez até seria mais difícil do que o Milan, mas o Milan já mostrou que não está para brincadeira, muito preciso. E o Atlético deixando pontos em casa contra o Porto, sem dúvida nenhuma, vão fazer falta. O Atlético que não abre o olho que ele vai acabar ficando de fora, o que não seria nenhuma surpresa, né? E aí no grupo C a gente pode falar de Besiktas perdendo para o Dortmund em casa. Esse jogo eu assisti e, cara, a torcida do Besiktas é difícil jogar lá, viu? Porque os caras empurram a partida inteira. Mas se de um lado eles faziam barulho, provocavam, vaiavam, quando o Bellingham abriu o placar, ele saiu mandando aquele clássico chill. E coragem, viu? Coragem. O cara teve realmente personalidade e além de fazer o gol, ele deu assistência para o Haaland, que basicamente dificultou muito a vida do Besiktas, que ainda foi diminuir, mais 2-1, gol do Haaland, como sempre, esse cara é um fenômeno. Mano, o Haaland, falando sinceramente, pra mim ele vai ser o nome dessa década aí. Muito se fala já de uma rivalidade com o Mbappé e tal, ou de que eles vão ser os caras da década, mas eu ainda acredito que o Haaland vai superar o Mbappé, porque o faro de gol que ele tem, a precisão, a capacidade de posicionamento absurda, velocidade aliada a uma força física muito grande, porque ele é muito alto e tem um nível de explosão muito grande. É simplesmente absurdo o que o Haaland faz, uma perna esquerda muito calibrada, tá melhorando no jogo aéreo, mas apesar de que nesse jogo ele acabou errando uma cabeçada, perdeu algumas oportunidades, mas ele não passa em branco. É muito difícil ele passar, mas além de ele ter perdido ou não passar em branco, ele cria muito jogo. Mesmo ele ainda sendo tão jovem, ele já é a peça principal desse time do Dortmund. Muito ou quase tudo do jogo do Dortmund passa pelo Haaland. Ele cria, ele vai do lado, ele entra em profundidade, ele joga pelo alto, finaliza de fora, faz tudo. Então esse cara é simplesmente absurdo. No outro jogo, Ajax 5-1 para cima do Sporting, goleada, massacre do time holandês. Eu particularmente não esperava, por ser ali no empate nesse jogo. Mas o Sporting campeão português, né, dessa temporada, sendo humilhado quase em casa, vai ter dificuldade pelo grupo, ou o Ajax vai dar muito trabalho. O Dortmund é o favorito nesse grupo para mim. Vai ser interessante até ver o duelo entre Ajax e Dortmund, com o Ajax vindo dessa maneira, né? 4 gols do Haller, fez história, não é para qualquer um fazer 4 gols no mesmo jogo de Champions League. Entrou para uma sala seleta e boa partida do Antony também, teve destaque, muita gente falando do Antony. Ele participou em alguns gols do Ajax, então importante dizer desse Ajax aí pra gente ficar de olho. Pode brigar muito pela vaga, né? É um grupo muito equilibrado, o Dortmund ali um pouquinho mais à frente, mas o Ajax mostrando que vem bem para buscar essa segunda vaga, ou quem sabe até beliscar uma liderança arrancando pontos do Dortmund. É um grupo que promete muita emoção até o final. E no grupo D, o grupo da Inter de Milão, do Real Madrid, primeira partida que o Real acaba vencendo fora de casa, no San Siro, 1-0 para cima do time italiano. Gol do Rodrigo, gol no final, e o Real mantendo a tônica de ser o time que tem essa característica de fazer gols no final, de lutar até o final. E o Rodrigo, o Real num processo de reformulação, Rodrigo recebendo mais oportunidades e sendo decisivo, o Camavinga surgindo muito bem, o Real passando por uma reformulação. O jogo melhor foi da Inter, a Inter jogou mais. Vocês devem me achar muito suspeito falando do Real Madrid por conta dessas coisas aqui assim. Mas, cara, vamos tentar. Ouça primeiro. Vamos ver se eu sou tão clubista assim. Ou se realmente eu não sou. Bom, mas no geral a Inter jogou bem melhor. O primeiro tempo, principalmente, a Inter dominou. O Real praticamente não existiu no primeiro tempo. Amplo domínio do time italiano. No segundo, o Real começou a gostar do jogo. O Ancelotti mexeu bem no time, colocando o Rodrigo, colocando o Camavinga, fazendo as alterações. O Real foi entrando na partida e quando foi no final, pam, gol, caixa, 1-0, 3 pontos para o Real Madrid. A Inter, o duelo dela seria difícil realmente contra o Real, fez uma partida muito respeitosa, mas ela tem que buscar a classificação em cima de Shakhtar e Sheriff, que jogaram no mais cedo, né, ainda hoje, e o Sheriff fez história, primeira partida do Sheriff na Champions League, estreante o time da Moldávia, e venceu por 2-0 o Shakhtar. Mas se a gente for pegar as estatísticas desse jogo,
o Shakhtar jogou melhor. O Shakhtar teve 75% de posse de bola, 20 finalizações contra 11 do time do Sheriff, mas o Sheriff foi mais eficiente, ganha em casa, faz história, muito merecido, deve ter sido uma festa realmente muito grande para um time que é bem franco-atirador nessa competição, não tem como, é um time de muito menor investimento, mas faz história, muito interessante ver isso, mas obviamente não é pra gente achar que o Sheriff vai muito longe, deve ter muito mais dificuldade contra a Inter e contra o Real Madrid, e quem sabe buscar uma vaga na Europa League seria um grande feito para o time do Sheriff, né? Que é claramente a equipe de menor expressão nesse grupo. Bom, no geral, esse é o panorama. Vocês ficaram com as fotografias dos grupos, né? O posicionamento de cada grupo. E tem muita coisa para vir pela frente ainda. Restam 5 rodadas, tem muito jogo bom pela frente. Vai ter City PSG logo mais, Liverpool Atlético de Madrid. Tem muito confronto grande, as voltas, né? As partidas de volta. Tá só começando e você vai acompanhar tudo aqui no canal. Toda rodada tem vídeo. Ali na faixa das 8 horas, geralmente é como tá saindo, tem sido como tá saindo. E vocês acompanham a análise por meio dessa voz que vos fala. No geral, muito obrigado por assistir. Se você não conhecia o canal, se inscreve, ajuda demais. Obviamente, se você gostou, se você não gostou, não faz sentido você se inscrever, você não quer me ver de novo. Mas, se inscreveu, seja bem-vindo. Valeu por acompanhar o trabalho, curte, comenta aí o que você achou das partidas de hoje. E tamo junto, até o próximo.